Hoje está saindo aqui o doce de mamão. Eu trouxe 2 mamões lá do sítio, pesa mais ou menos uns 2 quilos. Deixei de um dia para outro descansando, né? Aí depois eu fiz o seguinte, eu olhei na internet e fiz desse jeito, achei que seria uma boa opção. Eu nunca tinha feito desse jeito, eu não conhecia direito. Ontem eu decidi fazer à noite, comecei à noite, peguei os mamões, a gente tem que fazer alguns riscos na parte verde e deixar por 10 minutos, mesmo, tinha mais de um dia que eu tinha retirado do pé, direto do pé, mesmo com esses riscos que eu fiz no mamão, saiu bastante leite, deixei uns 10 minutos ele descansando enquanto eu estava terminando de jantar. Depois lavei bem, né? Mas eu já havia lavado bem antes para poder fazer esse corte. Lavei com bastante detergente, passei uma buchinha, sequei e fiz o corte. Drenou todo esse branco, que é onde fica amargo o doce, o leite, né? Que a gente chama. Aí terminei o jantar, lavei ele todo novamente, cortei, retirei todas as sementes e fiz esses cubinhos, né? Não ficaram uniformes porque é difícil, né? O mamão é redondo, né? Não tem como fazer desse jeito. E aí o que eu fiz? Eu lavei ele novamente depois de cortado, peguei um pote, enchi de água e deixei na geladeira a noite toda. Hoje logo cedo eu retirei da geladeira, joguei essa água fora, dei uma lavada de novamente, enchi de água o mesmo pote e coloquei mais água até cobrir o pote e coloquei 3 colheres de bicarbonato de sódio, que eu vi que para poder ficar durinho pro lado de fora e molinho por dentro. Assim eu fiz, deixei, diziam, né, lá na receita original que eu busquei informações, que poderia deixar 30 minutos. Mas como eu estava fazendo outras coisas, eu deixei por 1 hora. Deixei, mexi bastante entre um e outro, né, fiz assim como se a gente estivesse fazendo mexendo, né, em todas as pecinhas. Joguei toda a água fora, lavei bem, para retirar o bicarbonato e fiz o seguinte, deixei na água limpa novamente. Deixei um tempo, fui fazer outras coisas e eu precisava, na receita eu não tinha comprado, dizia que tinha que fazer com açúcar, eu tinha comprado açúcar demerara, mas na receita dizia que era para fazer com açúcar refinado e depois o processo final de secagem, fazer aquela cristalização com açúcar cristal. Eu fui lá comprar e tinha que comprar canela, cravo eu até tenho aqui. Aí eu fui lá, fiz o seguinte, coloquei ele para cozinhar novamente, já tinha dado uma fervura pouco, desliguei e deixei aqui enquanto eu fui no supermercado, né? Deixei agora ele cozinhando, porque ele demora um pouquinho a cozinhar, ele estava bem verdinho, bem bom mesmo para fazer doce. Eu fui, peguei uma panela, coloquei 3 xícaras de água e coloquei 1,5 kg de açúcar refinado, fiz essa calda, diluí só, enquanto na panela ali do lado, essa daqui, estava cozinhando. Aí agora eu deixei bastante cozinhar uns 30 minutos, mais ou menos, só na água. Agora como a panela é pequena, todo mundo pode ver que está muito cheia, eu não tenho como colocar a calda toda de uma vez. Então, por isso que eu fiz em 2 panelas desse jeito, mas quem tiver uma panela grande já pode acrescentar toda essa calda diluída, né, para poder pegar o gosto em cada pedaço. Eu vou fazer esse processo em 2 etapas por causa do tamanho da minha panela. O processo agora eu peguei um pedacinho, mesmo sem açúcar, e já tá com esse esquema. As bordinhas já estão bem durinha e o meio tá macio, como esses que a gente compra.
E aí eu vou terminar desse jeito, e aí dizia lá, faz toda essa parte com a calda, né, direitinho, e deixa esfriar e guarda na geladeira por uma noite novamente. Amanhã, né, depois que esfria, bota na geladeira, amanhã volta ele para a panela, né, deixa essa calda, se for você quiser tirar, eu vou fazer desse jeito, como tem muito, eu vou tirar um pouco para deixar em calda e deixar algumas peças, só que não vou fazer muito, tirar, porque vai estar frio amanhã, eu vou conseguir fazer esse mais fácil, né? Eu vou tirar as peças mais bonitinhas e que estão mais quadradinhas, e vou colocar para fazer cristalizado. O restante eu acho que eu vou deixar em calda mesmo, porque eu gosto. E aí amanhã, quando eu tirar da geladeira, né, esquenta de novo, vou separar o que eu vou querer deixar em calda, que já vai estar frio, botar nos potes, e algumas peças volta para a panela, e essa calda vai secando. Quando ela vai entrando no ponto de espumando, tipo como vai ficar cristalizando, né, a gente pode apagar o fogo, tirar as peças, deixar esfriar um pouco, né, num lugar que vai escorrer essa calda, né, deixar ele secar um pouquinho, e depois tipo empanar na açúcar cristal, e tem que deixar bem sequinho, mas ele já vai ficar sequinho porque aonde que as lateraisinhas já estão tudo durinhas, né, por causa do processo bicarbonato. E é assim que eu vou fazer. Eu acho que vai ficar muito bom, pelo que eu tô vendo aqui, a textura, tudo. Eu acho que vai ficar uma delícia. E depois eu conto para vocês, na hora que eu estiver provando com um pedacinho de queijo, tá? Eu esqueci de dizer que no início, né, quando eu botei ele para cozinhar só com água, primeiro cozimento, e joguei a água fora. No primeiro, o ideal seria umas 2 vezes, mas como eu já tinha feito essa lavagem toda, né, da água, deixei um dia para o outro na geladeira, né, tirando o amargo, eu só cozinhei uma vez e joguei a água fora e lavei, deixei esfriar e lavei, claro. E aí depois é que eu botei uma nova água e cozinhei. E antes de fazer esse processo do cozimento, do segundo cozimento, antes de colocar essa calda, eu peguei um a um e dei uma furadinha com o garfo para poder o açúcar entrar também no meio. Essa era a indicação da receita. Muito obrigada, um bom dia para todos vocês.